Estamos de volta, amigo, amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender de você estar conosco. Você está conosco no seu RC Roda de Conversa, Semana em Perspectiva. Eu sou o Vladimir Dantas. O ator Rodrigues. Pois é, nós estávamos conversando na parte primeira do nosso programa, né, sobre as atividades que nós estamos mobilizando, a sociedade está mobilizando pela parte da democracia, e alguns fascistas, comandados pelo presidente, está também mobilizando uma manifestação para o dia 15 de março. Mas nós vamos falar do 8 de março, do 14 de março e do 18 de março. Né? Sempre no dia 15, né? No dia 15 nós vamos passando, porque nossa posição já está clara, é um ato de afronta à Constituição, é um ato... Exatamente. Mas isso é de uma insanidade, Vladimir. Veja só, Bolsonaro foi eleito? Pela Constituição. Foi eleito pela Constituição. Se não fosse a Constituição, se não fosse um partido, ele obedecesse filiar um partido, né? É claro que a determinação, a determinante dele se eleger foi as fraudes, né? Sim. Mas ele, preliminarmente, ele teve que submeter a Constituição. concordar que ele foi eleito, ele governa o país, ou pelo menos deveria governar. Ele também elegeu uma bancada e 2/3 do Congresso Nacional. Ele vai fazer uma manifestação contra quem? Contra ele mesmo? Contra a Constituição. Não tem lógica. Contra ele não, porque ele quer ser o rei, né? Ele quer ficar ditador, né? Eu queria que você entendesse que não tem lógica de você ser eleito presidente da República, você ter um Congresso que tem maioria e você convocar uma manifestação contra esse Congresso, né? Porque quem fez reforma da Previdência foi esse Congresso, né? Quem deu continuidade à retirada dos direitos sociais dos trabalhadores e dos programas sociais foi esse Congresso. Então ele está convocando uma manifestação contra o Congresso, que por sua vez é quem tem ajudado o governo. Então não tem o menor sentido. Então está fazendo isso porque é cafajestice, porque é autoritarismo, porque é ilegalidade por cima de ilegalidade. Não tem qualquer motivo, qualquer razão para que se faça essa manifestação contra o Congresso. Porque além de contrariar a Constituição Federal, no artigo 85, o parágrafo, quando diz que o presidente da República atentará contra o funcionamento dos poderes, portanto, um crime de responsabilidade, então ele não poderia jamais fazer a convocação desse movimento contra o Congresso Nacional. O senhor Bolsonaro passou 28 anos como deputado federal e continua querendo vender a imagem de que é um candidato antissistema. Ele foi do baixo clero, ele foi do Congresso Nacional, ele votou projetos de lei que às vezes contrariava os interesses dos trabalhadores, da população brasileira, né, durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, até durante o governo Lula, né, como a reforma da Previdência que teve no governo Lula, e ele votou todas essas matérias, sempre foi de baixo clero. Porque é que agora ele se apresenta como sendo antissistema na eleição e continua, uma vez eleito, uma vez formando a maioria no Congresso, ele ainda continua jogando para a galera. Antissistema parceiro de Maluf, por vários anos, né, por largos tempos, né, do partido Maluf. É verdade. Que a população, que você, meu amigo, já ouviu falar, já sabe quem é esse Maluf. Ele foi por largos anos, né, do PP, que era o partido do Maluf. E é tão antissistema que ele deu um alto golpe no PSL. Ele queria destituir o Luciano Bivar da presidência do partido, e para isso o que é que ele fez? Ele deu um alto golpe no PSL. Quando viu que não ia conseguir tomar o PSL, ele sai do PSL, tenta formar um partido, não consegue. Fracassa, né? Fracassa. Mesmo com a participação ostensiva de pastores e pastores, inclusive os chamados grandes pastores da Universal, todos os Valdomiros, Malafaia e tudo mais, da vida, agarrado no caixão e não conseguiram formar do fascismo, e não conseguiram formar esse partido. Fala só de 36 mil assinaturas, né? Um negócio ridículo. Então não vai concorrer
as eleições municipais com um novo partido, não conseguiu retirar, porque a briga toda era para ficar com o fundo partidário e com o fundo eleitoral, e ele não conseguiu. Ele votou o orçamento impositivo contra a presidente Dilma, porque queria emparedar o governo de Dilma, e agora está dizendo que o Congresso, que já aprovou o orçamento impositivo, está dando um golpe nele. Ele não era favorável ao orçamento impositivo? Quer dizer, são essas contradições todas que você tem que prestar atenção, porque esse cidadão, ele joga para a galera. Ele, na verdade, ele é um mentiroso quanto mais, compulsivo, ele mente, depois desmente, depois volta a mentir, né? Sempre desviando a atenção para os grandes problemas que estão acontecendo no país, como foi a reforma da Previdência e como vai ser, aliás, motivo da convocação do dia 18, além da greve nacional da educação, se transformou num movimento contra a reforma administrativa dos servidores públicos. Servidores públicos que vão ter todos os seus direitos retirados, inclusive não vai ter mais direito, Vladimir, à estabilidade. A estabilidade, que é o direito constitucional, vai ser retirado, né? Esse servidor poderá ser demitido a qualquer tempo e, portanto, reduzir e tirar mais empregos do mercado. Então, essa greve do dia 18, a greve nacional da educação, é um movimento extremamente importante. O 14 de março, 2 anos do assassinato de Marielle Franco, importantíssimo, né? E o 8 de março, como Dia Internacional da Mulher, para combater esse governo misógino. Governo misógino, racista, homofóbico, governo incompetente, governo que está aumentando a gasolina, aumentando o diesel, aumentando o gás de cozinha, o dólar chega a quase 4,50 já, né? Então, nós estamos vivendo um período onde está se queimando todas as reservas cambiais e aonde, em determinado momento, olha as contradições. Ah, porque o PT quebrou o Brasil. Aí vem o Guedes e diz, porque a empregada doméstica estava viajando para Disney. Vocês têm que definir, o PT quebrou ou não quebrou o Brasil? Porque se o Brasil estava quebrado, a empregada doméstica não podia estar indo para Disney. Não podia, né? Não podia nem em São Paulo, né, o lugar nordestino. Então são essas contradições que estão saindo o tempo todo. Por que é que estão queimando as reservas cambiais do Brasil, que eram da ordem de 380 bilhões de dólares, né, para conter o aumento do dólar, se o país estava quebrado? Como é, Vladimir? Não se explica, pô. E aqui, o dia 8 de março, ele está sendo convocado para todas as grandes praças no Brasil, né? Então, todas as grandes praças terão 8 de março, né? Na Avenida Paulista, em São Paulo, né? Terá a manifestação do dia 8 de março. Então, isso é um movimento das mulheres contra o Bolsonaro. Então, essa está clara ao lado das convocatórias. Todas as convocatórias que a gente abre, que a gente presencia, tá justamente com esse foco, com essa mobilização, as mulheres na luta pela democracia, contra o fascismo, né, contra todas as práticas que esse governo, que esse Bolsonaro comete, né? Os milicianos, e o ministro terminou virando um governo que é um governo assim, da milícia. Ela parece muito mais um agrupamento do que propriamente um governo, né? Ele é um agrupamento sob o comando do Bolsonaro. Né? Vladimir, eu estou assistindo uma série que chama Chapo. É o Chapo, é a história do Chapo Guzmán, um mega traficante mexicano, e você vê as relações das milícias, do narcotráfico, do governo, é uma coisa tão, uma simbiose, uma promiscuidade tão grande, que só nos lembra esse governo agora. Né? Não tem mais o que... Não tem outra qualificação, não tem outra comparação a fazer. Então pare, você... E essa situação do Rio de Janeiro, né, que é a origem deles lá, todos eles, né? O Rio de Janeiro que vive há dezenas de anos numa situação, né, de todo tipo de quadrilha, todo tipo de... Fala-se que 40% do Rio de Janeiro já é controlado pelas milícias. 40%. Isso significa mais assassinatos, mais tráfico de droga, mais corrupção, tudo mais. E Bolsonaro disse, a milícia da Bahia é bem-vinda no Rio de Janeiro. Veja só. E diz mais,
esse deputado, durante 28 anos, jamais apresentou um projeto de lei que fosse importante, que fosse bom para combater a violência no Brasil ou no próprio estado de origem dele, o Rio de Janeiro. Desde vereador, o vínculo dele era com essa... ele foi vereador por 2 anos, né? Esse crime. Já se elege deputado federal e de lá para cá são 28 anos no Congresso Nacional sem ter um projeto relevante na área de segurança pública. E aí fica com essa história de bandido bom é bandido morto, e você que não vê que a população negra, principalmente, está sendo dizimada, a população pobre está sendo dizimada, como se fosse um contingente de sobra, de reserva do sistema capitalista. Então, é essa política que eles construíram para o Brasil e essa política que está predominando hoje, a política das milícias, a política de uma polícia militar violenta, militarizada, que é usada para exterminar o excedente de mão de obra do sistema capitalista. Pastor, Ou encarcerar ou assassinar. vamos dar uma geral, digamos assim, um panorama sobre os principais assuntos. As eleições. Levantar essas questões, porque enumeradas, porque a eleição nos Estados Unidos, motim no Ceará, né? A queda das bolsas, são coisas, o dólar está disparado, está tudo disparado. Então, essas coisas que a gente precisava dar para você, meu amigo, compartilhar conosco aqui, né, um pouco essas ideias, fazer algumas reflexões e ao mesmo tempo que a gente lhe pede a sua participação. Então, vem para o nosso canal, RC Roda de Conversa, dá o compartilhamento para ele alcançar mais pessoas, né? Se inscreve no nosso canal, estamos aqui nessa batalha, nessa resistência, nessa luta, né, para levar uma mobilização maior, para contribuir com a luta democrática, a luta socialista, a luta revolucionária do nosso país. Isso. E por falar em as eleições, as eleições nos Estados Unidos, vamos fechar porque é um parâmetro, né? Está havendo uma grande unidade lá, né? E a gente precisa também fazer uma certa reflexão sobre essa eleição. Na verdade, Vladimir, o coronavírus, ele é um componente que ele vai mexer com as bolsas de valores, né, do mundo inteiro, não resta dúvida. Mas não ao ponto, quando você pega as perdas da bolsa brasileira e você transforma em dólar. Então, por exemplo, se a bolsa brasileira caiu 10 pontos, né, na verdade, quando você dolariza esses valores, a perda da bolsa brasileira foi de 20 pontos percentuais. Enquanto que Xangai, enquanto que a própria bolsa de Nova York está entre 9% e 11%, a nossa caiu 20%. E por que a nossa caiu 20%? Né? Eu diria para você queria falar logo sobre eleições ou sobre as bolsas? Não, já começou pelas bolsas. Então, essa queda nas bolsas nas bolsas. Essa queda nas bolsas, ela tem a ver com um componente que na virada do ano se dizia que a economia ia muito bom, ia muito bem, estava tudo maravilhoso, que o emprego tinha voltado. Não, bastava as reformas, tal, bastava reformas, quando elas começassem a se incrementar. Exato. Isso foi vendido para você que está aí em casa. Feita a reforma da Previdência, ela vem lá atrás, aquela história, tirando a Dilma, tudo se resolve. Aí depois, fazendo a reforma trabalhista, tudo se resolve. Não resolveu. Nem tirando a Dilma, nem fazendo a reforma trabalhista. Venderam para você de novo que, em si fazendo a reforma previdenciária, se resolvia tudo. Não resolveu. Eles querem vender para você vendendo tudo. Né? Quer dizer, vamos vender tudo para poder entrar capital, para poder tapar o buraco da dívida pública. Uma dívida pública que não foi auditada, que não tem nenhuma origem assim sanitizada. Sanitizar isso aí. Não dá para sanear essa dívida, não dá para pagar nunca, né? Pagou-se a dívida externa, pagou-se a dívida com a FMI, mas essa dívida interna hoje, que é praticamente a mesma coisa, o Brasil faz uma política de... Só se pagar com uma sonegação fiscal, né? Que é tanto quanto. Claro, a sonegação fiscal está indo em 400 bilhões, em determinado período chega até a 500 bilhões.
sonegação fiscal. Eles não vão mexer nos ricos. Não. Rodrigo Maia já disse isso, não vão fazer uma reforma tributária e fiscal mexendo nos ricos, não vão. Se fizer, faz como fez a reforma da Previdência, aumentando a alíquota do contribuinte, na maioria servidor público. Parabéns ao servidor público que votou no Bozo, aí que você ganhou. Então, dizer que essas bolsas, elas estão caindo porque nós tivemos no ano de 2019 uma saída recorde de investimentos externos estrangeiros na Bolsa de Valores. Estima-se que 40 bilhões de dólares saíram, 40 a 45 bilhões de dólares saíram da Bolsa brasileira. E isso chama-se desconfiança. Então se vendeu a imagem de que o Brasil ia bom, estava reduzindo o desemprego, estava com a inflação sob controle, estava com a taxa de juros baixíssima, que é verdade, né? Mas isso tudo tem uma consequência, chama-se recessão econômica. Você sabe qual a diferença do veneno para o remédio, né? É a dose. A dose que esse sistema neoliberal deu está matando o paciente. Então, o paciente estrangeiro está indo embora, está retirando os seus investimentos, a sua especulação, né? Porque na Bolsa tem muita especulação, e também nós estamos vivendo um momento de extrema desconfiança desse governo. Esse governo que queima a Amazônia, esse governo que não consegue encontrar de quem é a mancha de óleo no oceano. Esse governo que atenta, né? Nunca deu nome aos bois, né, Valdir? Que atenta, inclusive, contra a questão do fundo da Amazônia. Nós jogamos fora o fundo da Amazônia. Nós não tem mais. Você viu o Paulo Guedes culpando o Salles e querendo a demissão dele, porque a nossa imagem lá fora é péssima. Qual é a repercussão disso? São os investimentos estrangeiros saindo do país e, naturalmente, a atividade na Bolsa de Valores diminuindo e causando impacto na economia nacional. Então nós temos, inclusive, depois que disseram que o PIB ia crescer e não cresceram, aí tentaram inventar um PIB, né? Aí agora você tem o Bolsonaro dando ultimato para o Paulo Guedes. Ora, se a economia ia tão bem, por que é que está se dizendo que até junho, se ele não resolver, ele sai? Na minha opinião, tem gente querendo tirar o Bolsonaro e tem gente querendo tirar o Guedes. Então essa equação não fecha. Eles estão brigando entre eles. Precisa tirar dois. Precisam tirar eles. Todos eles. Então eu não entendo porque nós tivemos uma manifestação do presidente Lula, nós tivemos outras manifestações, por exemplo, até do próprio Fernando Henrique Cardoso, que para mim, que ele disser não vale nada, dizendo que não cabe o impeachment, não devemos fazer o impeachment do Bolsonaro. Mas por que não? Se tirou a Dilma por causa de pedaladas fiscais. Um crime inventado de pedaladas fiscais que, na verdade, era um invertebrado gasoso que atendeu às necessidades deles darem golpe midiático, judiciário e parlamentar na presidente Dilma. Doutor, as eleições nos Estados Unidos, a gente tem uma disputa lá ainda em curso, nas prévias, né? Nas preliminares, né? Preliminar, dos Estados Unidos. Eleições primárias. O sistema americano é um sistema estupidamente tosco. Eu penso, tosco. Você definiu bem. Quem pensa que a eleição norte-americana é uma eleição altamente democrática, que aquele presidente é eleito pelo voto direto, esqueça isso. Não existe eleição direta nos Estados Unidos da América. Aquele que se propaga, que se autodenomina a maior democracia ocidental, que prima pelos valores do indivíduo, pelos direitos humanos, pelos valores e pelos direitos individuais da pessoa, não é? Uma sociedade liberal, na verdade, uma sociedade altamente controlada e antidemocrática. A eleição, ela se dá através da eleição de delegados. Primeiro você tem as primárias dos partidos. Os partidos para resolver os candidatos. Para resolver quem vai ser candidato. E note-se, candidato de um partido e de outro partido. Não existe espaço para outro partido. O Ross Perot, que há um tempo atrás, ainda se lançou como que aliás, estavam querendo imitar aqui o Bolsonaro, estava defendendo candidatura avulsa.
E alguns, é permitido lá. E alguns falsos brasileiros chegam a fazer, né, uma apologia ao sistema democrático americano, né, e fica criticando que nós temos 37 partidos. Sim, é verdade. Ele lá também tem muito mais partidos, mas a verdade é que lá existe um afunilamento, onde só 2 partidos concorrem à presidência da República. Porque lá é feito tudo a peso de ouro, né? Tudo é dinheiro. Começa daí. Lá o financiamento é privado, não existe financiamento público. E aberto. Então, normalmente, o candidato que arrecada mais dinheiro é o candidato que consegue gastar mais, é que consegue fazer mais mídia, é que consegue dar mais condições para os delegados e consegue sair candidato do partido e depois disputar as eleições. E essas eleições continuam sendo uma eleição indireta, onde cada estado escolhe o delegado e em cada estado, aonde um candidato tem mais votos, ele tira mais delegados. Então termina sendo uma eleição congressual, é um congresso de delegados. E pasme, voltando às primárias dos partidos, o Bernie Sanders corre o risco de não ser o candidato democrata, porque a cúpula do partido, o staff do partido, ainda pode sacar de um dispositivo autoritário que dá direito à cúpula do partido nomear superdelegados, até 20%, para votar nas eleições que escolhe o candidato do partido, nas primárias do partido. Então, Bernie Sanders ainda poderá chegar, por exemplo, com 15% de vantagem sobre os outros candidatos, e aí a cúpula do partido nomear 20% de delegados, de superdelegados, e derrotar a candidatura dele. Agora, acho que o Partido Democrata caminha para um impasse muito grande pela linha. Esse impasse consiste, se sacar o Bernie Sanders, que se viabiliza, e hoje, nessa terça-feira, ele está conversando aqui, mas essas super primárias da terça-feira do Partido Democrata deverá consolidar mais ainda a candidatura do Bernie Sanders. Ele deverá sair como um grande vitorioso da super terça-feira e, naturalmente, o partido, a cúpula do partido vai ficar numa sinuca de bico, porque se sacar o Bernie Sanders, que já aparece nas pesquisas da população como um todo, à frente de Donald Trump, ele está à frente nas pesquisas, mas eles não disputam pelo voto do eleitorado direto, como eu disse, é pelo voto do delegado. Então, retirando o Bernie Sanders, diminui as chances dos democratas conseguirem uma candidatura competitiva para ganhar do Donald Trump. E, fazendo isso, vai pôr por terra a questão da eleição norte-americana, da democracia, da escolha dos candidatos, que é jogo de carta marcada. Olha, Bato, e aí está as pesquisas na Califórnia, no Texas, né? Está dando, né, uma vitória esmagadora ao Bernie Sanders. Então, essa é a tendência. Mas eu queria agora mudar um pouco o assunto para mostrar uma última questão aqui que está chamando a atenção. Acabei de... Alguém desistiu lá na eleição. Não, aqui foi a senadora? População volta a protestar no Chile. Quase 300 são presos em Santiago. Aí, ontem à noite, nessa segunda-feira à noite, né? Nessa segunda-feira à noite, dia 2, está espampado nos jornais de hoje, né? Dá essa manifestação. O surgimento da violência abalou o Chile no final da noite de segunda-feira, provocou centenas de prisões, de acordo com o Ministério do Interior, além do fechamento temporário de parte do transporte público na capital, Santiago, né? Então é o povo na rua com força para justamente tirar esses governos reacionários da América Latina. Então, aqui nós a gente falava da eleição norte-americana, a gente ia falar também da decadência do império, né? Os Estados Unidos, por exemplo, a cidade de Nova York hoje tem 62 mil moradores de rua, né? A capital, vamos dizer, da miséria nos Estados Unidos é Los Angeles. Percentualmente tem 55 mil moradores de rua, comparado ao tamanho da população, é muito maior do que Nova York.
percentualmente? Essa semana eu usei aquela frase do Fidel, junto com essa realidade dos sem teto, das pessoas moradoras de rua, para conversando com um amigo meu, que ele falava assim: eu não consigo identificar, né? Ele mora longe, mora em Brasília, não consigo identificar a supremacia, a vantagem, como a gente costuma dizer, do sistema socialista, né, com o sistema capitalista. Cuba, ele não conhece a China. Cuba, China, não, ele não conhece, ele conhece tudo, mas ele está questionando porque ele está, né, está absorvido, está dominado, né, na verdade, por ideologias que não impera com a verdade, não trabalha com a verdade. Eu falei para ele: ó, faz o seguinte, toma uma referência na seguinte questão, porque essa coisa de dizer, não, você com sucesso, você conseguiu se realizar, isso tudo é relativo. Toma uma referência. Quantos trabalhadores, quantas pessoas desempregadas, passando necessidade, estão morando nas ruas? Quantas dessas pessoas são crianças, pelo Brasil afora, pelo mundo afora? Agora, vê se tem algum em Cuba, vê se tem algum na China, né? Vê se tem algum em algum país que viveu ou vive alguma experiência socialista, né? Que fala comunista, tal, que ninguém vive experiência comunista, não existe, né? É uma experiência socialista, de implantação, de busca do socialismo. Mas sobre a égide do Partido Comunista. Vê se tem algum país que tenha essa iniciativa, que esteja vivendo essa experiência de socialismo, que tem gente em rua, que tem gente passando fome, que tem crianças, tem gente fora da escola. Começa por aí para tu navegar. Quantas milícias tem roubando o povo lá? Para começar com essa frase que eu estou insistindo em falar, né? Vamos conhecer, vamos aprofundar, aumentar o nível do conhecimento, aumentar o nível do respeito, aumentar o nível da prática, da democracia, da verdade, da liberdade. Esses fundamentos são desafios para mim, para você, meu amigo, minha amiga, porque concretamente a gente está vivendo a era da mentira. Nós estamos vivendo a era do fascismo. Nós estamos vivendo uma experiência fascista, de mentiras, de falta de liberdade, né? Então nós precisamos realmente aumentar o conhecimento sobre isso. Então, quando a gente trabalha toda essa lógica da manifestação, da mobilização, é porque nós precisamos exercitar, precisamos que nós, povo, vamos colocar nossa insatisfação com essa realidade, né? Então, o dia 8 de março é um chamamento para você, minha amiga, meu amigo. Vamos lá com as mulheres para a praça pública. O 14 de março, vamos lá mais uma vez exigir, né, cadeia, exigir punição, prisão, condenação dos criminosos, dos mandantes e criminosos de Marielle, né? E vamos iniciar um grande movimento de massa no dia 18 de março, que é a greve, uma greve nacional pela educação que se estende, está começando a se estender para vários segmentos de trabalhadores, para servidores. Nós precisamos realmente ampliar e fazer com essa greve ter uma ressonância maior possível, né? Então, esse é o espírito que a gente está fazendo no seu RC Roda de Conversa e fazendo esse chamamento para você, né? Você dá seu like, dar seu compartilhamento, fazer isso aqui chegar muito mais amigos e amigas, cidadãos que querem se mobilizar, que querem dias melhores, né? E o processo todo que a gente está vivendo no Brasil tem que ser, de fato, um processo de grande aprendizado. Eu entendo esse processo para poder a gente... E agora podemos conversar um pouquinho, eu acho que seria interessante a gente conversar, agendando aqui, a presença de Lula na Europa, né? Não é nem Lula só na França, né? Porque o Lula vai percorrer, o Lula como símbolo, porque o Lula hoje, né, embora eu não sou petista, não sou lulista, nada disso, mas
eu penso que o Lula é um símbolo. Ainda ontem o Caba falou, perguntou para mim, não, mas você acha que o Lula, né, não cometeu crimes e tal? Prova, cadê a prova? Você não pode... Eles dizem que o Lula foi condenado por um juiz em primeira instância e foi confirmado em segunda instância. Mas as revelações do The Intercept mostram quais foram as condições em que isso foi negociado, em que isso foi tramado e que houve uma conspiração para tirar o presidente Lula das eleições. Essa que é a verdade. Não existe outra explicação. Então, por conta disso, a grande imprensa que ajudou nas histórias das pedaladas fiscais para derrubar a Dilma, que ajudou na divulgação dos escândalos onde o presidente Lula teria supostas contas do exterior, né? E isso chegou a ser divulgado, um absurdo, né? A partir de uma suposta delação, né? Já se divulgou isso como sendo verdadeiro e que o Lula tinha contas no exterior. Então, não se provou absolutamente nada disso e a grande imprensa agora procura não divulgar, por exemplo, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu ontem o título de cidadão de Paris. Pois é, pastor. E eu quero alertar que nós temos 3 minutos para o fim do nosso programa. O tempo voa, né? O tempo voa, a gente parece pode até falar um pouco sobre isso, porque foi uma homenagem prestada a Luiz Inácio Lula da Silva, quando você tem cães raivosos aqui no Brasil ladrando contra o ex-presidente Lula, né? Nós temos uma condenação feita por um juiz ladrão que vendeu uma sentença e virou ministro da Justiça deste governo. Esse mesmo ministro ladrão, então juiz ladrão, ele solicitou a abertura do inquérito contra o ex-presidente Lula por suposta violação da Lei de Segurança Nacional, quando falou que o governo de Bolsonaro tinha ligação com as milícias. Ninguém sabe disso, né? Só o ministro da Justiça é que parece estranhar isso, né? E do caso Marielle, tá certo? Então, o resultado disso é que Paris homenageou Luiz Inácio Lula da Silva. Nenhum brasileiro foi cidadão emérito de Paris com Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês da grande imprensa vão ter que engolir isso. Vocês podem deixar de divulgar, né? Eu acho que nós temos um encontro marcado com essa grande imprensa, viu, Vladimir? Quando nós conseguirmos derrubar os pilares desse sistema... O meu amigo lá de Brasília também fez a seguinte pergunta, né? Porque eu acho que no próximo programa nós vamos responder. Eu vou estar aqui para a gente responder no próximo programa, só falta 1 minuto do nosso programa para encerrar. Ele explicou, olha, o Lula, toda a staff do Lula, o PT e tudo mais, estão descendo a lenha na Globo. E o Bolsonaro também